Bom, Tiago é nosso ex-líder de consultoria, hoje arquiteto aí do DXP Cloud, o novo produto que a Life acabou de lançar. E ele vai compartilhar com vocês um pouco sobre esse produto e fazer algumas demozinhas, né? Tomara que funcione, né? Beleza. Tiago, boa apresentação. Obrigado, Bruno. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença. Meu nome é Tiago Moreira, para quem ainda não me conhece. Eu estou vendo aqui muitos rostos familiares, alguns novos, ou muitos novos, para falar a verdade. Isso mostra que cada vez mais a gente está indo no caminho correto, em que mais pessoas estão usando a nossa plataforma. Tá? Hoje eu sou arquiteto Liferay, tá? Eu trabalho na Liferay Cloud, é uma empresa filha da Liferay, como vocês devem supor. E hoje eu vou falar um pouco sobre o DXP Cloud. Tá? Então a ideia aqui é mostrar para vocês, fazer uma live demo, tá? Fazer alguns processos que demorariam horas, dias ou até semanas num contexto normal, on-premise. A gente vai tentar fazer aqui em meia hora. E eu também vou entrar um pouco mais nas especificações técnicas do DXP Cloud. Tá? Como que ele é montado, do que ele é feito, quais são os softwares que ele utiliza e assim por diante. Ok? Tá, mas e o que é o DXP Cloud? Tá? Então, assim, de uma forma resumida, o DXP Cloud é uma solução corporativa que auxilia a instalação, a manutenção, a evolução de uma stack Liferay DXP. Tá? Tudo isso em cima de uma plataforma PaaS, ou um Platform as a Service, ou numa plataforma em que vocês, como clientes finais, podem fazer o deploy de plugins, de temas, de portlets, customizar a solução final e ter uma solução SaaS, mas com customizações, não só configurações. Correto? Tá, mas e o que realmente vocês fazem? Tá? Então, assim, a gente, no DXP Cloud, nós seremos responsáveis por tudo aquilo que é uma distração num projeto de desenvolvimento de software. Tá? E o que seria uma distração? Tudo que não é a tua aplicação. Tá? Então, e aí o que são essas distrações? Então, por exemplo, resiliência. Eu preciso que meu site fique no ar, mesmo com uma Black Friday vindo aí. Tá? Eu preciso de uma solução de Continuous Integration, Continuous Development. Tá? Eu preciso de um middleware, o famoso Tomcat, JBoss. Eu preciso de orquestrar a minha solução. Eu preciso ter 2 Liferays rodando, 3, 10 Liferays rodando. Eu preciso orquestrar essas instâncias. Eu preciso de um sistema operacional. Eu vou utilizar o Ubuntu, CentOS, o Windows 98. Então, tudo isso nós, da DXP Cloud, vamos resolver para você. Nós seremos responsáveis pela estrutura. Então, assim, continuando, containerização, o storage, eu vou utilizar o MySQL, o Oracle DB, o NFS, aonde eu vou colocar meus dados? Então, tudo isso é solucionado pela nossa equipe. Tá? Indo mais além, networking, o hardware, propriamente dito. Então, tudo que eu falei anteriormente é baseado em hardware. Então, até o hardware a gente se responsabiliza. Tá? Então, a nossa solução hoje é totalmente baseada em Docker. Tá? Hoje a gente utiliza como orquestrador o Docker Swarm. A gente está migrando para o Kubernetes. Então, assim, alguns de vocês aí já devem ter ouvido falar dessas palavrinhas. O Kubernetes aí realmente é uma solução um pouco mais madura que o Docker Swarm. Então, o nosso plano é até final de ano estar com isso migrado. Tá? Então, acho que essa contextualização é importante para vocês entenderem melhor o que é a nossa plataforma. Tá? E agora eu queria, dada essa introdução, eu vou passar para a demonstração. Tá? Eu vou mostrar para vocês o console, vou mostrar como funciona o DXP Cloud. Tá? E depois eu vou voltar um pouco mais com as questões técnicas da plataforma em si. Tá? Então, o contexto aqui que eu quero mostrar para vocês, a live demo que eu quero mostrar para vocês, basicamente são alguns pontos. O primeiro deles eu vou fazer uma modificação no meu ambiente de produtivo. Tá? Então, já tenho o Liferay rodando. Tá? Então, eu vou fazer uma modificação, vou adicionar um conteúdo numa página desse ambiente. Eu vou fazer um backup. Esse backup vai ser posteriormente consumido por um outro ambiente, um ambiente de desenvolvimento. Tá? Então, esse contexto em que
A gente está desenvolvendo o projeto, que já está em live. Então, assim, eu tenho conteúdo sendo criado aqui pela minha equipe de negócio. E eu tenho código sendo desenvolvido aqui pela minha equipe tech. Quando eu junto esses dois, normalmente há alguns problemas, algumas falhas. Quem de vocês aqui que já trabalhou com projeto Liferay, ou até projeto mesmo de software como em geral, em que você tem essas duas frentes desenvolvendo em paralelo, uma conteúdo, a outra código, e quando junta as duas, as coisas não funcionam bem. E para fazer esse processo, geralmente tu tem que ligar para o DBA, pedir um backup do banco, pedir para alguém de TI criar um novo ambiente, tudo isso demora horas, dias. Eu já trabalhei em projetos que demoravam semanas. Tá? Então, para a gente poder ter essas duas frentes de desenvolvimento no mesmo ambiente, isso é um pain point bem grande aí em vários projetos de desenvolvimento. Então, essa vai ser uma parte. Tá? A outra, eu vou desenvolver realmente um plugin. Tá? Vou desenvolver realmente, eu estou dizendo, eu vou commitar um plugin já pré-desenvolvido. Esse plugin vai ser enviado para o nosso Continuous Integration Server. E ele vai estar disponível, esse build realizado vai estar disponível para mim fazer o deploy em algum dos ambientes. Tá? Então, é basicamente isso que foi explicado. Agora eu vou voltar lá para o console do DXP. Deixa eu maximizar aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Tá. Bom, vamos lá. Então, essa aqui é a parte inicial do DXP Cloud. Tá? Eu tenho meus projetos, então tu pode ter mais de um projeto, pode ter centenas de projetos, não tem limites. O limite é o tamanho do teu bolso, eu diria, só. Tá? E para cada projeto eu tenho o conceito de ambiente. Então, ambiente de produção, ambiente de quality assurance, ambiente de teste, de stress test e assim por diante. Tá? Então, nessa parte aqui eu vejo meus ambientes. Eu vou entrar aqui diretamente no meu ambiente de produção. Tá? Deixa eu diminuir aqui, senão... Aí. Então, assim, esse aqui é o dashboard inicial de um ambiente. Tá? Então, eu tenho o meu overview com uma série de serviços. Tá? Eu tenho também a aba de serviços, que eu entro mais em detalhes quais são os serviços que eu tenho. Né? Aqui eu tenho backup, database, Liferay, o load balancer, uma engine de busca. Tá? Eu vou entrar em mais detalhes disso lá na frente. Eu tenho as atividades, o que aconteceu, quando aconteceu, quem foi que disparou tal ação. Eu tenho os logs, eu tenho todas as informações de logs de todos os meus serviços. Então, log do Elasticsearch, log do Liferay, log do banco, tudo aqui está centralizado. Eu tenho monitoramento, então eu posso ver como é que está o meu serviço de backup, como está o meu serviço do Liferay, a CPU, memória e assim por diante. Tá? Eu tenho os backups, então aqui ele vai me listar toda a lista de backups desse ambiente, tá? Do ambiente de produção. Eu tenho times, aqui eu faço a gestão de permissionamento, quem pode fazer o quê. Tá? Então eu posso adicionar usuários para administração, usuários para fazer algum tipo de trabalho operacional e assim por diante. E eu tenho configurações randômicas, tá? Ou configurações gerais, que é VPN, que eu posso configurar uma VPN e eu posso acabar excluindo esse ambiente. Tá? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, eu vou abrir aqui o Liferay, tá? Que é o primeiro passo que eu combinei com vocês, era para a gente fazer uma modificação. Deixa eu abrir aqui. Fazer uma modificação no Liferay. Deixa eu fechar uma delas. Tá? Então, aqui eu tenho um Liferay normal, limpo, sem nenhuma modificação. Eu vou logar nele, adicionar um conteúdo qualquer. Tá? Esse é o meu ambiente produtivo. Então aqui eu estou simulando a tua equipe de negócio trabalhando na ferramenta Liferay, já live. Tá? Então tu precisa adicionar novos conteúdos, colocar uma nova página e assim por diante. Tá? Então a ideia da simulação é reproduzir esse contexto. Então aqui eu vou adicionar um web content, display na página. Ok, vou adicionar um conteúdo. O conteúdo aqui eu vou pegar esse texto qualquer aqui do site da própria Liferay. Então aqui, Liferay Symposium Brasil 2018. O meu conteúdo é um texto normal, qualquer. E eu vou publicar. Ok?
Então, deixa eu tirar também esse portlet aqui de baixo. Acho que vai ficar melhor. Perfeito. Então, a minha página, eu tirei aquele portlet de Hello World e eu coloquei aqui um texto qualquer da Liferay. Tá? O que eu vou fazer agora, eu vou disparar um backup, tá? Porque eu vou reutilizar isso futuramente, a hora que fizer pegar o código que está sendo desenvolvido pelos meus desenvolvedores e colocar junto com esse backup no mesmo ambiente. Tá? Então eu venho aqui em Backups e eu solicito, então, aperto um botãozinho e pronto, meu backup está sendo feito. Tá? Então a plataforma por debaixo dos panos está executando o backup do banco de dados e um backup do Document Library. Tá? São as partes essenciais do Liferay que precisam ser feitos o backup. Okay? Isso demora um certo tempo, nós vamos deixar rolar. Tá? Enquanto isso, eu vou passar para a segunda parte da live demo, que é desenvolver o nosso portlet. Então, agora eu estou fazendo a troca de contexto, eu estou indo para a minha equipe de desenvolvimento, eu vou fazer o desenvolvimento de um portlet e eu vou vou commitar essas modificações e elas vão ser processadas pelo meu servidor de integração contínua, que é o Jenkins. Tá? Então, aqui eu estou numa linha de comando qualquer. Eu vou copiar um código que eu já tenho, de um portlet de exemplo. Deixa eu commitar ele aqui. Tá? Isso aqui não tem muito valor eu explicar cada um dos passos. Eu só estou pegando um código, guardando no meu repositório de Git e mandando isso para o Jenkins processar. Na verdade, eu não estou mandando nem para o Jenkins. Eu estou commitando e mandando para o meu GitHub, para o meu repositório remoto, dizendo o seguinte, olha, esses commits aqui, essas modificações aqui estão ok, estão validadas. Tá? Pronto. Então, as minhas modificações já estão no meu GitHub. Se a gente for olhar aqui, o commit que eu acabei de executar, ele está disponível aqui. Ó. Então, foi commitado 1 minuto atrás. A resolução, vocês estão percebendo que está horrível. Né? Mas eu tenho essa bolinha amarela aqui do lado. Essa bolinha amarela aqui do lado me indica que tem um servidor de integração contínua rodando por trás e fazendo o processamento desse commit que eu fiz. Tá? Se eu clicar nele aqui, eu vou entrar. O problema é que a senha... Não, a senha está aqui no build. A senha é uma senha aleatória toda vez que a gente cria um novo... Toda vez que a gente cria um novo ambiente, a gente cria uma senha randômica de, acho que 20 e poucos dígitos. Tá? Então, como vocês podem perceber, aqui eu tenho até um pipeline. Tá? Então, a gente utiliza o Jenkins Pipeline para fazer esse build. Deu verde, quer dizer que ele compilou com sucesso e ele fez o deploy. Ele mandou para o DXP Cloud a compilação correta. Tá? E aonde foi parar essa compilação? Ela foi parar aqui em Builds. Tá? Então, aqui em Builds eu tenho, toda vez que tu commita algo, tá? E finaliza com sucesso, ele vem parar aqui na lista de builds. Tá? Então, a ideia aqui é, eu vou dar build uma vez, eu vou compilar uma vez, e eu posso fazer o deploy desse mesmo build em vários ambientes. E como que eu faço isso? Então, de uma maneira simples, eu só preciso que apareça o botão aqui. Pronto. Tá? Então, assim, cada um desses builds, eu tenho um botãozinho no final que eu posso indicar para onde eu vou fazer o deploy. Tá? Então, assim, para onde eu vou fazer o deploy, eu quero dizer em qual ambiente eu vou fazer o deploy. Dev, UAT, produção, teste e assim por diante. Então, aqui eu vou selecionar o meu ambiente, já está pré-selecionado Dev, e mandei fazer o deploy em Dev. Ok? Então, agora eu tenho... Deixa eu dar um refresh só nessa página aqui. Agora eu tenho... Aqui está o ambiente de Dev. Está horrível aqui, mas isso aqui é o ambiente de Dev. Isso aqui está girando. Ele está me indicando que há um processamento que está sendo feito, que é o deploy no ambiente de Dev dessa atualização que eu acabei de fazer. Desse commit que eu acabei de fazer. Aqui eu tenho um ambiente de prod,
que já está tudo feito deploy, está tudo certo, então não tem nenhum processo rodando, ele está verdinho aqui. Tá? Seria bom se vocês todos se juntassem e olhassem essa tela aqui. Tá? E aqui eu tenho um outro ambiente, que é um ambiente de UAT, que eu não fiz deploy de nada. Tá? A gente não vai trabalhar nesse ambiente de UAT hoje, o objetivo é só produção e dev. Okay? Esse processo de deploy, ele leva geralmente uns 10 minutos, tá? Não é instantâneo, tá? Mas se você for comparar com o que a gente está fazendo nesse deploy aqui, a gente está criando um banco de dados, criando um Elasticsearch, criando um Liferay, criando uma engine de backup. Então, tudo isso está sendo feito e vai ser feito em 10 minutos. Se vocês forem traduzir isso para o que vocês fazem hoje na empresa de vocês, com certeza não vai levar 10 minutos. Tá? Vai levar muito mais. Tá? Então, é esse o tipo de experiência que o DXP Cloud vai entregar para vocês. Tá? Essa agilidade. Tá? É isso que a gente está querendo trazer para o dia a dia das empresas de tecnologia que trabalham com Liferay. Ok? Bom, nós vamos esperar os 10 minutos. Eu vou voltar para a apresentação. A gente vai entrar um pouco mais em detalhes as questões mais técnicas do DXP. E aí a gente vai continuar mais no final. Ok? Tá. Aqui realmente são pontos mais técnicos da plataforma. Ok? Isso aqui é a configuração de um ambiente. Então eu tenho cada uma dessas caixinhas aqui representa um serviço disponível. Tá? Os slides, como está ruim aqui para ver, esses slides também serão disponíveis para vocês. Então não se preocupem até em tirar fotos ou entender melhor aqui. Eu vou estar explicando cada um deles, mas depois vocês vão ter acesso a essas informações. Tá? Mas basicamente eu tenho aqui um load balancer. Tá? Aqui eu tenho a internet, né? www. Aqui eu tenho o load balancer, onde as requisições vão entrar. Eu tenho o Liferay e o Liferay vai falar com alguns desses serviços. Aqui eu tenho uma VPN, um engine de busca, um servidor de integração contínua, banco de dados e o meu Share File System. Tá? Então, eu vou entrar em detalhes em cada um deles. Tá? O Load Balancer, o que é o Load Balancer? Tá? Ele tem uma implementação via Nginx, tá? Não é Apache, a gente só suporta o Nginx. Ele tem algumas funcionalidades já implementadas, out of the box, tá? Como a gestão de headers proto, que são os headers que são utilizados para diferenciar de HTTP e HTTPS. Tá? Isso eu vou dizer na hora que fazer o setup de um ambiente Liferay com HTTPS e que tem o offload desse HTTPS num load balancer, é bem chato. Tá? Demora-se para fazer esse setup. Isso já está pronto, basta sair utilizando, não precisa de configuração nenhuma. Tem stick session, já, então isso para finalidades de cluster também está pronto. A compressão também já está implementada, então tu não tem que se preocupar se vai sair os dados comprimidos ou não, as páginas e assim por diante. E há extension points onde a gente pode modificar. Por exemplo, eu preciso adicionar URL rewriting, eu preciso mudar, eu preciso servir um conteúdo estático. Tudo isso você pode fazer via extension points. Tá? Database. O database, a nossa implementação é feita via RDS, então a gente suporta hoje multi-AZ, então mais de uma área dentro da própria Amazon para fazer o deploy. Tá? A gente tem encrypted at rest, então assim, todos os teus dados vão estar encriptados quando salvos em disco. Tá? Tem também o backup automático, além daquele backup manual que eu estava mostrando para vocês, a gente também tem backup automático. Tá? Isso dá mais segurança no uso da plataforma. Né? A nossa engine de busca é implementada via Elasticsearch, a gente não dá suporte ao Solr, tá? Então acho que quem utiliza o Liferay mais antigo conhece o Solr. Hoje a gente só dá suporte a Elasticsearch. A Liferay Cloud, tá? Ou DXP Cloud. Tá? A Liferay dá suporte ainda ao Solr em algumas das versões. Ele já vem instalado com o XPack, que é um pacote extra aí de segurança, de melhorias e assim por diante. Basta que vocês adquiram isso junto à Liferay também, tudo está no mesmo pacote. E eu também tenho um extension point onde eu posso modificar algum tipo de configuração que o padrão não me atende. No geral, isso vai ser sempre, o padrão sempre vai estar atendendo. Tá?
A gente também tem um Share Firestore, tá? Ele é implementado via Cobalt, é uma solução proprietária. Tá? A gente fez alguns testes, como a gente está na Amazon hoje, a gente fez o teste com o Amazon NFS. Só que a gente verificou que a performance não era adequada e aí a gente implementou, ou a gente comprou essa solução e ela está implementada dentro da nossa stack. A gente tem redundância em 3 discos, então, novamente, isso aí para tu perder algum dado é quase impossível. E aqui a gente tem a nossa estrela, que é o Liferay DXP. Tá? Ele tem alguns extension points. Tá? Vários deles são implementados via algumas pastas. Tem a pasta deploy ali, que eu vou colocar o meu jar, o meu war. É a mesma analogia que tem a pasta deploy já do Liferay em si, tá? Mas é uma pasta deploy diferente do Liferay. Eu tenho a pasta config, onde eu vou colocar os meus arquivos de configuração do SGI, meus arquivos de propriedades. Tá? Então, eles não ficam no DXP Cloud, eles não ficam no home do Liferay, tá? Eles ficam nessa pasta config. Tem um diretório de licenças, onde eu posso colocar minhas licenças ou meus tokens LCS do Liferay Connect Services. Tá? Então, eu tenho hotfix também, onde eu vou colocar meus patches e assim por diante. E eu tenho uma última forma de extensão, que é via scripts. Então, eu posso criar scripts shell e fazer qualquer modificação que a minha imagem, que o meu setup não atende da forma padrão. Tá? Arquivo de propriedades, eu também tenho alguns arquivos de propriedades. Tá? A ideia aqui isso é outra best practice que a gente trouxe dos anos de consultoria que eu tenho, que a equipe tem, para dentro da plataforma. Tá? Então, assim, nesses anos a gente viu que muitas vezes a gente precisa de um arquivo para colocar, um arquivo de propriedades para colocar tudo que é propriedades que são de todos os ambientes. Depois um arquivo só para colocar propriedades que são de um ambiente específico, como senhas, URLs e assim por diante. Então, isso a gente já trouxe para dentro da plataforma. A gente também não dá suporte a JP, tá? O conector do Tomcat, então a gente removeu isso. Proto-headers também já estão configurados. Novamente, não vai precisar lidar com esse tipo de configuração. Cluster também a gente já está configurado, não precisa configurar nenhum tipo de cluster. A única coisa que você precisa fazer eu quero cluster nesse ambiente. Então, tu vai configurar via uma environment variable, uma variável de ambiente. Tá? O Dynatrace, que é uma ferramenta de monitoração tipo New Relic, ou equivalente ao New Relic, né? Também já tá integrado. Então, todos os DXP Cloud, todos os projetos de DXP Cloud têm já o Dynatrace embutido. Isso está no preço, é tudo um pacote só. O driver JDBC, o Patching Tool também todos atualizados. Volta e meia, isso é um processo chato de fazer, nessas atualizações. Tá? Então, tudo isso já está dentro da própria imagem do serviço Liferay DXP. Tá? Além disso, a gente tem VPN, a gente tem um servidor de integração contínua, que eu mostrei ali para vocês antes, rapidamente. E eu tenho um motor de backup também, que a gente está utilizando na demonstração. Tá? Então, basicamente, esse é um setup de um ambiente dentro do DXP Cloud. Okay? Bom, agora vamos ver como é que ficou o ambiente de dev, tá? E aí eu vou fazer mais a última iteração da demonstração, tá? Ele está carregando aqui ainda, deixa eu ver se eu vou aqui em ambiente de dev. Acho que aqui vai ficar melhor. Pronto, ele já startou o Liferay. Aqui a gente pode perceber que alguns estão verdes, alguns estão cinzas. É porque os verdinhos já estão completos, o cinza está ainda em processamento. Eu acho que aqui... Agora foi, né? Pronto, ele é um pouquinho demorado realmente. Bom, eu estou abrindo agora um ambiente de dev aqui. Como é a primeira vez que ele está sendo acessado, ele vai ser realmente um pouco mais demorado. Tá? Bom, eu estou com o meu backup certo. Load balancer certo, ok. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Que é no ambiente de produção, aqui eu estou em produção, tá? No ambiente de produção a gente não tem o portlet que eu acabei de commitar que deverá estar no ambiente de dev, tá? Então aqui nessa área de sample aqui, eu só tenho 2 portlets. Na área de dev eu teria que ter 3. Então deixa eu logar.
Ok. Percebam que aqui está diferente de produção, né? Então foi um banco de dados que eu criei do zero, eu não fiz nenhum tipo de setup, eu não fiz nenhum tipo de restore e ele está diferente. Então aqui no sample eu tenho 3 portlets. O portlet que eu acabei de instalar é esse cara aqui, de desenvolver, né? Então agora eu tenho o ambiente de dev com código novo e o ambiente de produção com dados novos. O que eu vou fazer agora, eu vou pegar aquele backup que eu fiz anteriormente, no ambiente de produção, e vou pedir para fazer o deploy em dev. Tá? Então, esse processo também é extremamente simples. Eu vou lá no meu ambiente de produção, em backups. E aqui eu tenho a lista de backups. E eu posso fazer o restore para vários ambientes. Eu posso fazer o restore para produção, para UAT, para dev, para qualquer outro novo ambiente. E eu vou fazer o restore agora para o ambiente de dev. Então, eu acabei de solicitar para a plataforma fazer o restore desses dados, tá? Junto com o código que eu desenvolvi antes, com o build que foi desenvolvido antes. Tá? Então, ele vai estar mesclando, digamos assim, essas duas frentes de desenvolvimento. E a gente vai ver o resultado assim que finalizar. Esse processo é um processo relativamente longo, tá? Vocês estão percebendo aqui tem algumas exceptions, realmente porque ele está baixando os serviços, tá? Ele está derrubando os serviços um a um, e aí ele vai parar o Liferay, ele vai parar o servidor de o Nginx, ele vai restaurar o banco e ele vai startar o Liferay e restartar o Nginx. Tá? Então é um processo relativamente demorado, geralmente demora uns 8 minutos, 8, 9 minutos, tá? E a gente vai ter que esperar. E para esperar, eu vou já abrir para perguntas. Acho que a gente tem um pouco de tempo aí, né? Então, aqui já tem uma... Alô? Quando você faz esse backup e restore, você está fazendo backup basicamente de dados. Isso. E aí, a hora que você faz o restore, né, jogando no ambiente de dev, ele vai pegar o código que você deixou em dev e colocar a base de dados de que está em produção, é isso? Exatamente. Perfeito. Tá? Então, é esse processo, assim, essa best practice, tá? Eu diria que até que é uma best practice de juntar as duas frentes de desenvolvimento de dados, desenvolvimento de código, juntar elas de forma fácil. Tá? Se vocês forem olhar para trás no projeto de vocês, ver quantas vezes isso aconteceu e quão difícil foi fazer isso, vocês já vão falar aonde que eu assino para ter isso aqui comigo. Entendeu? Só para complementar a pergunta, então. Se eu tenho, por exemplo, um Liferay on-premise e eu quero jogar ele no Liferay, o DXP Cloud. Tá. Né? Uhum. Eu tenho que, de alguma forma, conseguir fazer esse backup desses dados. Né? Isso. Bom, o código que está on-premise, eu consigo transportar ele para o... Sim, provavelmente o código está num repositório do Git, um SVN, alguma coisa assim. Né? O que vai ser feito? A gente vai migrar esse código para a plataforma do DXP Cloud, tá? Os sistemas que a gente utiliza, hoje a gente utiliza o GitHub para fazer essa gestão dos código-fonte, e a gente vai pegar o dump do teu banco, o dump do Document Library, e vai subir na nuvem, vai subir no nosso RDS, que você vai poder utilizar. Tá? Isso hoje a gente só suporta 7.0 e 7.1, tá? DXP. Ok? Valeu. Beleza. Tiago, quanto a banco de dados, nessa proposta eu continuo, ou seja, no caso, eu fico utilizando o banco de dados nativo do DXP, ou eu posso utilizar meu banco de dados em outra nuvem? Hoje, só o nativo do DXP. Tá? Então, assim, tem um drawback, digamos assim, de utilizar o DXP Cloud, que é tudo nós definimos qual implementação vai ser utilizada. Então, assim, hoje a gente utiliza RDS, é o MariaDB. Ah, mas eu quero o Oracle. Não, o Oracle a gente não suporta. Pelo menos hoje, tipo, o produto foi lançado uma semana atrás. Então, hoje a gente não tem essa flexibilidade. Tá? Mas realmente uma avaliação, é um trade-off que tu tem que fazer. Tá? De tipo, cara, eu tenho que ficar me preocupando com banco de dados?
Eu como usuário de negócio, tá? Então assim, não sei qual que é, se tem muita gente de negócio aqui, ou mais de TI, mas eu como usuário de negócio, eu não quero saber se é Tomcat, se é JBoss, se é Windows 98, se é Microsoft XYZ. Eu quero o Liferay rodando para minha equipe poder gerar conteúdo. E pronto, entendeu? É isso que a gente está querendo entregar, entendeu? Transparência para vocês. Vocês vão focar no que é o código, no que é o tema, o plugin, os dados, tá? Banco, para mim não interessa. Se estiver no ar, tá ótimo. Mas essa parte que também está apresentando aqui, ela não é de negócio, ela é técnica. Isso, essa parte é técnica. Ele não vai ver nada disso. Exato. Ou seja, a parte de banco ele também não vai ver. Exato. Assim, eu posso ter alguns clientes que trabalham com o Oracle, por exemplo, Uhum. que, ou seja, isso seria um limitador para fazer essa migração hoje. Sim. Tem já uma Seria. previsão? Não, a gente não está conversando, por exemplo, de suportar algum outro tipo de banco de dados. Tá? Então isso a gente ainda não entramos. Claro que se houver um cliente bem interessado com carteira bem grande, digamos assim, a gente pode conversar sobre isso, de fazer uma outra implementação. Então, Não é difícil, né, André? A Não. perguntinha é fácil, né? Tranquilo. É bem legal essa ideia assim da gente deixar transparente para o cliente final, né? Toda essa preocupação de infraestrutura, tudo. Mas a minha pergunta seria no sentido de se fosse montar um ambiente de staging, por exemplo, seguindo essa linha, seria um novo ambiente ou seria um novo nó dentro do ambiente, por exemplo, porque staging é produção, Isso. né, no caso. Então a gente teria dois ambientes produtivos, um live e um staging. Como que seria isso? Exatamente. A ideia é isso. Ah, Tá? Então, assim, isso hoje ainda não está modelado na UI, tá? Mas a gente já tem esse conceito de staging ser um ambiente produtivo, tanto o staging remoto e o staging... O local já vai ser nativo, né? Isso. Nem precisa. Isso. Seria mais o staging remoto mesmo. Exato, exatamente. E aí outra pergunta seria com relação às integrações que, por exemplo, os clientes, é muito comum, né, a gente ter o Liferay integrado com soluções de barramento Enterprise ou API Gateways. Sim, perfeito. Uhum. Esse serviço da VPN, ele foi feito exatamente para isso ou ele é um serviço de mais entrada nos ambientes de desenvolvimento e homologação para não expor isso para fora? Ou ele também serve para fazer a ponte com a rede interna dos outros clientes, onde ele vai encontrar lá um barramento Enterprise que não tem acesso externo também? Sim, é a primeira sugestão. Tá? A ideia é realmente permitir que serviços on-premise sejam acessados de dentro do DXP Cloud. Tá? Não é para ter algum tipo de acesso SSH, alguma coisa assim. Até porque o acesso SSH não é um SSH realmente real, mas se eu precisar de alguma forma acessar o meu ambiente para ver o que se passa, algum tipo de... deixa eu dar uma lida, deixa eu verificar como está a configuração. Aqui, como eu estou restaurando o Life, ele está fora, calma aí. Mas eu tenho essa possibilidade do Shell. Tá? Deixa eu mudar aqui de ambiente, que eu acho que vai ficar melhor. Então, você vê aqui em Liferay, Shell. Pronto. Aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho uma linha de comando aqui que eu posso fazer o que eu quiser. Entendeu? Então, a ideia realmente da VPN é possibilitar integração com sistemas legados. Um LDAP, um Active Directory, um ESB, esse tipo de coisa. Tá? Então, não está tudo na cloud, eu só tenho o meu front-end na cloud. Meu front-end é Liferay. Tá? Então, todo o meu barramento, toda a minha loja de negócio está on-premise. Sim, A gente já estourou meio que o tempo aqui. Deu tempo de fazer o... Deixa eu ver se finalizou aqui. Tá, enquanto isso, eu recebi uma pergunta aqui do nosso seguidor, Gabriel Braga. Ele quer saber quanto é que custa essa brincadeira aí. Então, é uma boa pergunta, Gabriel. Eu não vou saber responder em detalhes, tá? Mas para efeitos de noção de como funciona, ele equivale a 1.5 de uma licença Liferay normal, entendeu? Então, assim, se a tua subscrição, sei lá, custa R$50 mil, então tu vai pagar pelo DXP Cloud R$75 mil,
Tá? Então, é esse o valor que vocês têm que ter em mente. Valores mesmo, aí a nossa equipe de vendas está à disposição para entrar em detalhes dos números. E como que é medido assim, quantas licenças são necessárias, enfim? Porque aí vai subindo recursos de acordo com o que precisa, uma licença só? Como é? Então, assim, primeiro tu vai adquirir o que tu acha que tu vai precisar. Eu preciso de 2 licenças. Beleza. Então tu vai começar a utilizar 2 licenças. Se chegar a Black Friday e tu falar, putz, eu vou precisar de mais, a gente tem o auto-scaling. Tá? Então eu não mostrei para vocês porque a gente está com o nosso tempo corrido, mas vou mostrar aqui. Então, o auto-scaling, ele permite, isso só funciona para o ambiente de produção e o AT para a gente fazer eventualmente testes, né? Então, o auto-scaling permite que eu, por um determinado período, e aí a gente contém em horas, instale ou tenha mais máquinas. Tá? Por padrão aqui eu tenho mais 10 máquinas, se eu comecei com 2, eu posso ir até 12. Tá? Então, se eu habilitar ele aqui, ele vai me permitir agora está habilitado, tá? Então isso é um negócio que tu liga e desliga. Então agora, se a demanda, se a carga for grande no ambiente, e o que quer dizer grande? Que atingir um threshold que a gente delimitou de CPU e memória, se atingir esse threshold, a gente dispara uma nova máquina. Entendeu? E aí vai disparando essas máquinas, vocês vão receber os e-mails, os alertas, dizendo, olha, tem uma nova máquina no ar. E aí, passou o final de semana da Black Friday, você vai lá e desliga. Entendeu? E aí, esse período, essas horas vão ser cobradas, né? O desligar é manual. O desligar é manual, tá? O upscaling é automático, mas o downscaling é manual. Ainda é manual, mas a gente quer transformar isso em automático também, tá? Exatamente isso. Exatamente. Pessoal, isso. Infelizmente a gente não vai poder continuar. A gente já estourou um pouco aí por ser um tema novo, a gente prolongou um pouco mais. Mas Thiago vai estar aqui disponível, então até o final do dia, quem tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, quiser ver o resultado disso daqui que ele começou, fica à vontade para falar com ele. Timba, obrigado. Obrigado, pessoal.